Só ver se foi. Deixa eu pôr aqui assim, né? Pra ficar mais... Maravilha. Já tá gravando? Tá gravando. Então, meu nome é Fernanda, sou de neurologia do Hospital da Lagoa. E o que eu vou apresentar hoje... Tá gravando? Oi? Tá gravando? Tá gravando. Acho que não mudou nada aqui, ó. Não, isso aqui é on. Tá gravando. Tá, beleza. E a aula que eu vou apresentar hoje é sobre câncer uretral primário. Então, o câncer uretral primário é um dos tipos de câncer mais incomuns, mais raros das neoplasias geniturinárias. É responsável por menos de 1% desses tipos de neoplasias. É mais comum no sexo masculino. E dentre os fatores de risco para o homem, seriam os pacientes que têm estenose de uretra ou que têm uma irritação crônica nessa uretra após cateterização, após uretroplastia, ou sofreram radiação, uretrite ou liquidesclerose. Nos fatores de riscos femininos está entre os principais o divertículo de uretra e as infecções recorrentes do trato urinário. Essa imagem aqui é aqui do hospital, é um divertículo de uretra na uretra distal da paciente. Histologia, então. Varia o tipo histológico de acordo com o sexo, tá? No sexo masculino, o tipo histológico mais comum, segundo a Sociedade Europeia, isso pode variar de literatura para literatura, é o carcinoma urotelial, tá? Responsável por quase 65%. E o último, o adenocarcinoma. E no meio termo seria um carcinoma de células escamosas. No sexo feminino, o adenocarcinoma está entre os principais e a carcinoma de células escamosas e carcinoma urotelial estão no segundo lugar. Do estadiamento, então. O estadiamento, a gente pode classificar do adenocarcinoma e do carcinoma de células escamosas de uma maneira e o urotelial de outra maneira. O carcinoma de uretra, tanto masculino e feminino, eles podem classificar como carcinoma in situ, o TA, que seria um carcinoma papilar ali que não faz invasão da lâmina própria, o T1 faz uma invasão nesse tecido subepitelial, a lâmina própria, o T2 já vai invadir o corpo esponjoso, a próstata ou o músculo periuretral. Já o T3 ele vai invadir as estruturas mais longe dele, que seria o corpo cavernoso, a cápsula prostática, a vagina anterior, no caso das mulheres, e o colo da bexiga. O tumor invade também, quando é um T4, ele vai invadir outros órgãos, e desses órgãos seriam a bexiga. Do carcinoma urotelial, então, o estadiamento é um pouquinho diferente, seriam esses da próstata, tá? Que seriam tumores de uretra, da uretra prostática. Vai ter a classificação como carcinoma in situ, tá? Não tem a classificação de TA. E o resto da classificação é semelhante, o T1 até 4, o T1 quando invade a lâmina própria. Do estadiamento linfonodal, quando tem metástase em um único linfonodo, vai ser considerado um N1, quando tem metástase em vários linfonodos, N2. E o M1 quando tem metástase à distância. Do grau de diferenciação, que vai nos dar principalmente prognóstico nos pacientes, do carcinoma urotelial, então da uretra prostática, a gente vai ter a neoplasia urotelial papilar de baixo potencial maligno, a bem diferenciada e a mal diferenciada. A classificação do carcinoma uretral não urotelial, ou seja, o adenocarcinoma de células escamosas, a gente pode classificar como bem diferenciado, moderadamente diferenciado e mal diferenciado. O diagnóstico, então, a história natural da doença é uma doença que geralmente o diagnóstico se dá tardiamente, quando esse câncer está localmente avançado. Dentre os principais sintomas, está a hematura macroscópica, ou então a secreção uretral, tá? E o diagnóstico tardio se dá em 62% dos pacientes, tá? Ele pode também fazer o diagnóstico com outros sintomas,
Dentre os principais está o diagnóstico de uma massa extrauretral, 52%. O paciente pode ter retenção urinária, 48%. E dentre as outras manifestações, pode ter dor pélvica, fístula uretrocutânea, formação de abscesso ou até dispareunia. O exame físico dessa genitália é muito importante, principalmente pela palpação dos linfonodos inguinais, que vai mudar o prognóstico e o tratamento. E a citologia urinária a gente pode usar, tá? Mas ela tem uma baixa sensibilidade. Na sociedade europeia, eles não recomendam como fazer parte inicialmente, tá? A uretrocistoscopia, então, seria o exame que vai nos dar o diagnóstico, porque é aí que a gente vai conseguir fazer uma biópsia e também a gente consegue visualizar a extensão do tumor, a localização e com a biópsia a histologia desse tumor. A gente também tem que excluir lesões vesicais concomitantes, que isso muda o prognóstico também. Aqui essa imagem de uma uretroscopia mostra uma lesão vegetante na uretra. Os exames de imagem, então. A gente vai ter dois exames de imagem principais, que seriam a ressonância magnética e a tomografia de abdômen. A ressonância magnética vai ser muito boa para nos dizer a extensão do tumor localmente e diagnóstico de linfonodo comprometido. A tomografia de abdômen vai ser muito importante para nós, para ver metástase à distância, principalmente. Aqui uma imagem de uma ressonância magnética, que mostra aqui um tumor uretral da uretra prostática. E aqui é o mesmo tumor visto no corte sagital, tá? Um divertículo associado aqui. Essa imagem aqui, então, é uma uretroscopia, a lesão vegetante aqui do paciente, e aqui seria a tomografia que demonstra esse mesmo paciente com essa imagem, aqui na uretra mais bulbar, peniana. E a drenagem linfática, então. É importante a gente entender a drenagem linfática quando a gente faz um diagnóstico de algum tumor uretral, porque dependendo se ele é um tumor distal ou proximal, isso vai fazer diferença no primeiro sítio de metástase linfonodal, para a gente fazer a pesquisa. Na uretra masculina, tá? A uretra anterior, ela vai ter uma drenagem para linfonodos inguinais superficiais e profundos, e depois para... na uretra posterior masculina para os linfonodos pélvicos, tá? O terço proximal da uretra das mulheres vai ter uma drenagem para linfonodos pélvicos e os 2/3 distais da uretra feminina vai ter para os linfonodos superficiais e profundos também. Então, as recomendações da Sociedade Europeia contra o diagnóstico, a gente vai sempre indicar uretrocistoscopia com biópsia, tá? Para fazer o diagnóstico de carcinoma uretral. Tem que sempre avaliar a presença de metástase à distância com tomografia de tórax, abdômen e pelve. E o grau de evidência forte é usar a ressonância pélvica para ver a extensão do tumor e o aumento dos linfonodos regionais. Prognóstico, então. O que piora o prognóstico desses pacientes? Um paciente com idade avançada, com mais de 65 anos, pacientes da raça negra, o tumor sendo um carcinoma uroterial de alto grau, tendo envolvimento de linfonodo, tendo metástase à distância, o tamanho do tumor e a localização proximal. A histologia também, tá? E o câncer de bexiga concomitante, como eu tinha falado anteriormente, e ser um carcinoma recorrente. Tratamento, então, da doença localizada nos homens, tá? Tratamento padrão que se tem usado mais seria a uretrectomia distal, como alternativa à amputação peniana nos tumores distais, tá? Mas a gente tem que sempre garantir a avaliação circunferencial dessa margem proximal, principalmente, quando a gente vai utilizar essa cirurgia preservadora. A margem, ela não tem um limite de margem que as sociedades indicam, ela pode ser o mais exígua possível, mas ela
tem que ter certeza que toda aquela circunferência foi retirada. Essa imagem aqui mostra uma cirurgia que a gente fez aqui no serviço, no início do ano. É um paciente que teve fez uma cistectomia por um carcinoma urotelial de alto grau, músculo invasivo, tá? E ele teve uma recidiva após 2 anos na uretra, tá? Só que ele teve recidiva em toda a extensão da uretra, tá? Aqui, então, seria a abertura perineal, o isolamento aqui do corpo esponjoso, e aqui a gente desenvolvendo o pênis para conseguir tirar toda essa uretra. Aqui, então, a uretra já isolada, tá? Com toda a sua margem circunferencial, os músculos que envolvem ela. E aqui, a imagem da uretra aberta, tá? Com os focos de recidiva de doença. Então, o tratamento do carcinoma uretral localizado nas mulheres, o tratamento é a uretrectomia. A maior chance de cura nessas mulheres é a uretrectomia radical, tá? Tem que fazer a remoção de todo o tecido periuretral, do músculo bulbo cavernoso bilateralmente e distalmente com um cilindro dos tecidos moles que estão adjacentes ao colo vesical e a sínfise púbica. Tem que fazer essa cirurgia mais radical para evitar a recorrência. A gente faz o fechamento do colo vesical e aprende com vesicostomia. As taxas de falha, existem taxas de falha na cirurgia poupadora de uretra, tanto com ou sem radioterapia. Geralmente essas taxas de falha ocorrem no primeiro ano, tá? O paciente que fez radioterapia com cirurgia poupadora de uretra, a taxa de controle local em 5 anos foi de até 64% em um dos estudos que a Sociedade Europeia cita no guideline. Só que a longo prazo se mostrou que a toxicidade pélvica nessas mulheres trouxe mais morbidade do que fazer a uretrectomia radical. E a toxicidade pélvica ocorreu em 49%, principalmente no primeiro ano. Dentre as consequências da radioterapia foram estenose de uretra, fístula, necrose, cistite ou hemorragia. Resumo das evidências, então, da Sociedade Europeia para o tumor de uretra, tá? Nos tumores distais, a cirurgia poupadora de uretra com radioterapia local são alternativas, mas estão associadas ao risco aumentado de recorrência e toxicidade local. Das recomendações com níveis fracos, tá, que a Sociedade Europeia estipulou, seria a cirurgia poupadora de uretra para mulheres com tumores distais, com margens cirúrgicas negativas, tá? Que essas margens negativas têm que ter uma certeza no transoperatório. A gente pode oferecer radioterapia local como alternativa à cirurgia nos tumores bem localizados, mas sempre discutindo essa toxicidade pélvica que às vezes impossibilita, piora a morbidade desses pacientes. Do tratamento multimodal, então, doença localmente avançada, a gente vai fazer o tratamento trimodal, que seria a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, tá? Tem que sempre discutir com uma equipe multidisciplinar, tá? Uma das recomendações da Sociedade Europeia, principalmente com radiologistas, radioterapeutas, na verdade, oncologistas, tá? E a gente tem que fazer, geralmente se faz a quimioterapia à base de cisplatina, tá? Com intenção curativa, antes da cirurgia. E no carcinoma de células escamosas avançado, a gente pode fazer radioterapia e quimioterapia, tá? Com preservação da uretra. E a gente pode oferecer também uma cirurgia de resgate ou uma radioterapia de resgate no paciente que teve uma recorrência uretral após tratamento primário. Todas essas recomendações têm quer dizer, as 3 últimas recomendações, tirando a parte multidisciplinar, elas têm eles recomendam como fraco, grau de recomendação fraco. Do tratamento do carcinoma urotelial da próstata, então, a gente oferece para esses pacientes a cirurgia poupadora de uretra, uma RTU dessa próstata, e a gente pode usar o BCG também, tá?
para os carcinomas não invasivos e o carcinoma in situ, com um grau de evidência forte. A gente vai realizar também a RTO de próstata sempre antes da BCG, tá? Para melhorar a resposta à BCG. E os pacientes que não respondem à BCG e têm um extenso envolvimento ductal ou estromal da próstata, a gente pode indicar a cistoprostatectomia com linfadenectomia pélvica estendida. É isso. Excelente. Eu não parei de gravar.